Simone, I got love, I got life, eu tenho a vida, eu não tenho nada. Ela vai cantando na música. Aliás, tudo que a gente pensa que tem, na realidade é uma ilusão. Tudo que você acha que é seu, tudo que você aponta e diz é meu, é uma ilusão. Aliás, grande parte daquilo que você diz sou eu é parte de uma distorção de olhar. Afinal de contas, você é quem? Quem é você? A maioria das pessoas, nessa sociedade, nesse tempo que nós vivemos, vive uma era, uma vida, uma causa de inquietudes mesmo. E às vezes eu vejo as pessoas passando na rua, você sabe que eu gosto de prestar atenção. Às vezes eu estou andando num lugar com muita gente e eu olho para as pessoas, eu presto atenção, eu vou tentando imaginar que mundo está seguindo ali diante de mim. Não são anônimos. Aliás, se você desenvolver esse olhar de enxergar as pessoas anônimas, aparentemente, que passam por você, identificar que ali vai uma história, ali vai alguém que vai deixar saudade algum dia, ali vai alguém que é amado, ou que foi amado, ou que será amado, ali há alguém que provavelmente foi aguardado pela mãe, pelo pai, que mudou a vida de outros. São humanos, universos que caminham sobre pernas, a gente ali. Mas eu fico vendo as pessoas com a mente tão inquieta, tão ruidosa, o olhar tão preocupado, os passos tão apressados, tão distraídos. E a distração não é só aquela das demandas cotidianas, do trabalho, dos compromissos, mas as distrações que nós gostamos, né? Então a pessoa está lá no celularzinho o tempo todo, ninguém consegue conversar, se concentrar, parar. Aliás, é disso que se trata. Parar, aquietar-se, né? Prestar atenção, estar presente, é isso. Eu estou dizendo isso porque eu fico imaginando como é que seriam as pessoas, você, por exemplo, como é que você seria se não carregasse as toneladas de preocupações que você faz questão de carregar e que você acha que é sinônimo de responsabilidade. Afinal de contas, eu tenho que pagar contas, afinal de contas, eu tenho que resolver isso, afinal de contas. Mas faça um pequeno exercício. Qualquer um pode fazer isso. E reflita como as preocupações que você trouxe ao longo desses anos todos foram ficando no caminho. Algumas se resolveram naturalmente, outras se resolveram de outras maneiras, outras aconteceram. Aquilo que eu não queria aconteceu, mas não foi assim tão dolorido. Ou se foi, depois resolveu. Então, de um jeito ou de outro, não vale a pena carregar toneladas de preocupações nas costas. Como seria a nossa criatividade? Como seria a nossa percepção em relação à vida? Como seriam os significados para tudo que fazemos? Será que nós nos relacionaríamos, por exemplo, com o trabalho somente com a vontade de ganhar dinheiro, o negócio, o significado do trabalho é dinheiro? Será que a gente entenderia melhor aquilo que eu vivo falando aqui, o privilégio de doar? O trabalho, uma doação, a vida, uma doação. Se você ganha dinheiro, bom, tudo bem, está lá, mas não é a prateleira superior, não é a motivação principal. Espírito de gratidão, de significado, de doação para a vida. Nós estamos aqui, a vida que nós temos e não pedimos e nos habita, pode ser correspondida com a doação do seu olhar, que se coloca como dádiva, no caminho dos anônimos, no caminho do próximo, no caminho dos que estão contigo, no mundo. Que diferença você faz na vida? Que diferença você faz no mundo? E olha, diferença, não me refiro a nada quantitativo. Não é para quantas pessoas você fala, você é um palestrante. Não é isso. Palestrantes falam bobagens muitas vezes. Talvez grande parte das vezes, sem querer ser muito preconceituoso ou crítico aqui, mas já sendo. Pelo menos o que eu vejo por aí. Ser importante para a vida, doar para a vida, é estar presente. E responder às pequenas demandas do cotidiano em amor. Só isso. Eu tenho um texto no livro O Menino que Anseia pelo Céu, que fala sobre as preocupações do dia a dia. Eu acho que é interessante a gente parar um pouquinho para pensar nisso e entender o quanto as preocupações do nosso dia a dia, e na maioria das vezes artificiais, nos roubam. Nos roubam mesmo. Nos tiram a possibilidade de estarmos presentes aqui, no agora, e entendermos a vida e o seu significado com gratidão, com doação,
com dadivosidade, com simplicidade, com entrega. A gente pouco faz isso. Então eu peço para que você esteja comigo aqui e ouça esse texto que sai agora no livro O Menino que Anseia pelo Céu, o meu novo livro, e que fala um pouco sobre isso. Preocupações de cada dia. Quais são as suas preocupações de cada dia? Como é que você se coloca no dia a dia? Que tipo de cargas e de energia que você faz questão de carregar todos os dias? Vamos lá? Você me acompanha aqui? Então vamos lá. Acabei de responder um e-mail de uma pessoa vivendo uma série de conflitos e em determinado ponto refletia. Dizem que quando temos que nos preocupar com sobrevivência, não nos preocupamos em produzir ideias, não criamos, não somos racionais. Parei para pensar sobre isso por um instante e vi o mundo inteiro preocupado com a própria sobrevivência. Não são as mesmas preocupações para todos, claro. Enquanto alguns lutam diariamente pelo básico, outros se entregam a causas aparentemente supérfluas, mas sempre tratadas como se fossem fundamentais. Veja como nossas sociedades se organizam sobre a luta pela sobrevivência, supervalorizando o Deus mercado, permitindo que a economia fundamente nossas castas e hierarquias, formatando mentes, fundamentando valores, doutrinando jovens que passarão a vida tentando adequar-se a um sistema que poderá premiá-los, quem sabe, ungindo-os como fiéis e valorosos soldados. Enquanto isso, a maioria prossegue com a luta pelo pão de cada dia, pela parcela do financiamento, que era só um pouquinho por mês, mas a soma de pouquinhos fez do bichinho um dragão. Sentem-se sequestrados. Aos que se preocupam com a saúde, a relação conjugal, que projetam um ideal de vida perfeita, as receitas e novelas dos cinemas, mas se frustra com os rumos da política, a violência nas cidades, as enchentes, o inferno, ameaça para os que duvidam e uma lista interminável capaz de nos manter eternamente distraídos, preocupados com a própria sobrevivência. E quem vive preocupado com a própria sobrevivência não sente, não cria, não pensa, não vê. Ou você acha que existe outra razão para que as tais preocupações sempre estejam na pauta de quem cria as causas que ocuparão nossas mentes? Você jamais resolverá todos os problemas e, se quiser, sempre vai haver motivos para se preocupar. Sempre. Vivemos em uma sociedade imperfeita, cheia de gente imperfeita, cada um lutando pelo que acredita, entrando em conflitos permanentes, desgastando-se, competindo de alguma maneira. Isso não cessa. Vivemos em um corpo finito, perecível, que se desgasta todos os dias e caminha para tornar-se outra coisa, decompondo-se como toda a natureza. Portanto, se as preocupações sempre existirão, escolha quais serão os temas prioritários de sua mente. Você não vai deixar de trabalhar, de fazer suas coisas, mas com o tempo vai perceber que não há necessidade de tanto desgaste, de tanta perda de energia. Concentre-se no que importa. Esteja presente, preste mais atenção no simples, no cotidiano, nos desfechos naturais para problemas que pareciam tão complexos e, no entanto, se resolveram. Precisamos retomar a dimensão da simplicidade, que não está em nada, não é uma meta a ser conquistada, porque é um estágio interior. Não está fora, jamais vai estar, está dentro. Você tem mais, ou melhor, você não tem mais problemas do que as outras pessoas, então não se auto-vitime, apenas enxergue como reclama demais, grita demais, sofre além do necessário. É por isso que você não consegue ver. Então pare de se preocupar. Isso não é inconsequência. As suas preocupações não vão resolver nada. Pare. Se entregue ao fluxo natural que caminha e encaminha toda a vida, todas as coisas, eloquente em significados, sábio em cada desfecho. Com o tempo tudo vai ficar claro e a paz será o seu árbitro. Mas agora é importante que entenda: enquanto andar preocupado, estará mais distante de enxergar, de ver as soluções.
Estará ocupado demais consigo mesmo e os seus pensamentos. Permanecerá confuso em seus próprios devaneios. Independentemente dos cenários, pacificar-se é uma escolha sua. É um caminho que pode ser seu.